Você sabia que existem padrões comportamentais que ajudam a gente a entender como que as pessoas vão reagir diante de situações diferentes? Existe uma teoria chamada DISC. Essa teoria, ela fala sobre perfis comportamentais e ela traça 4 principais fatores dentro do perfil comportamental. Cada letrinha representa um desses fatores. Então, o D é o determinante, o I é influência, o S, estabilidade e o C, conformidade. Eu fiz um vídeo aqui no canal que eu explico um pouco mais sobre a teoria DISC, de onde ela veio, para que ela serve, como combinar com outras teorias que são super importantes, para a gente ter uma visão ainda maior sobre a gente mesmo e como a gente se comporta. E hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre um desses fatores específicos, que é o dominante. Antes da gente começar, eu queria só deixar muito claro, e eu gosto de repetir isso, porque pode gerar uma certa confusão. Eu vou falar aqui sobre o dominante puro. O que significa isso? Que eu vou trazer as principais características, a forma como o dominante ele age, pensando que não existem os outros fatores, mas todos nós somos uma combinação desses diversos fatores. E além disso, é claro que o meio em que a gente está, as pessoas com quem a gente está, também vai influenciar assim, de alguma forma, como a gente vai reagir, tá? Então entendam que eu estou falando do dominante puro. Consequentemente, enquanto eu estiver falando, talvez você ou se perceba em algumas dessas características, ou você pode até perceber outras pessoas. Aí você vai, conforme vai me ouvindo, vai falar assim, isso aí é bem parecido, hein? Mas isso aqui não, então talvez eu não tenha dominante puro. Isso acontece porque, como eu falei, é uma combinação de fatores. Se é uma combinação de fatores, um outro fator que é mais forte, ele pode ou aumentar aquela característica que eu estou comentando, ou ele pode diminuir, compensar um pouco essa característica que eu comentei, tá? Então, aqui eu vou explicar de uma maneira geral. Eu também tenho outros vídeos em que eu explico os outros fatores. E quando a gente faz um teste de perfil comportamental, a gente analisa o todo, né? Eu não fico analisando um por um. A gente analisa a combinação deles, porque é assim que a gente vai conseguir ter uma visão muito mais aprofundada de qual é o resultado do seu perfil, tá? Mas ainda assim é legal, é interessante ouvir sobre o fator puro, porque a gente vai entendendo como que o negócio funciona. Bom, antes da gente entrar um pouco mais na característica do dominante, eu queria me apresentar para aqueles que não me conhecem ainda. Eu sou a Gabi Malta e aqui no meu canal o meu foco é falar sobre carreira e desenvolvimento profissional. Mas além desses 2 temas centrais, eu trago outras discussões, eu trago outros temas que vão te ajudar neste desenvolvimento, porque meu objetivo principal é que você consiga desenvolver a sua mentalidade, as suas técnicas, para que você consiga alavancar na sua carreira. Bom, voltando então para o nosso perfil dominante. Eu gosto de definir o dominante de uma forma muito simples. É aquela pessoa que foca no que importa para ter resultados. É isso, é o famoso foco no resultado. Tem que dar certo. É aquela pessoa que vai atrás, que gosta de desafio. Ela precisa ter desafios para ela se sentir motivada, para ela saber que ela está entregando alguma coisa a mais. Então, esse é uma das principais características de um perfil dominante. Quando a gente pensa no mundo corporativo ou no trabalho, é aquela pessoa que vai atrás, que tem metas lá em cima, meta difícil de bater, que corre, que entrega. E quando a gente olha talvez para o lado mais esportivo ou o lado pessoal, é aquela pessoa que tende a gostar muito mais de esportes de aventura, ou então, quando está em esportes coletivos ou até mesmo em esportes individuais, o 2º e o 3º lugar não servem. O que vale mesmo é o 1º lugar. Imagino que eu dando essa pincelada nas características principais, você já comece a se lembrar de algumas pessoas, ou talvez você esteja até se vendo nessa situação.
Bom, uma outra forma muito clara de definir o perfil dominante é que eles são objetivos e eles são práticos. Entender isso é super importante para você que tem que lidar com uma pessoa de perfil dominante. Por quê? Porque quando você vai conversar com uma pessoa de perfil dominante, e aí vamos pensar no seu trabalho, tá? Vamos pensar que você vai ter que apresentar talvez um projeto, ou que você vai ter que apresentar um resultado, que você está tentando vender alguma coisa. Se você vai levar essa informação para alguém que vai ter que tomar uma decisão e essa pessoa tem um perfil dominante muito forte, se você começar a fugir muito do assunto, se você tentar trazer um monte de análise, de dados, de cenários, contextualizar tudo antes de falar do que importa, que é o resultado, lembra? Foco no resultado, você pode perder a pessoa pode ficar impaciente, porque o que ela quer saber é o resultado. Ela quer saber o que aquilo vai agregar para ela. Qual é o resultado final? Qual que é o valor que você está trazendo? E aí depois pode até ser que ela vá pedir para entrar um pouquinho mais no detalhe, querer entender um pouco mais, ou não. Se ela estiver satisfeita com os dados que você mostrou, é assim, ó, prático, rápido e objetivo. Então essa é quase que uma dica extremamente importante sempre que você for lidar com um perfil dominante, sempre que você tiver que pegar a aprovação de alguma coisa com alguém que tem um perfil dominante muito forte. Tá? Porque é aquela pessoa muito prática, muito objetiva. Ela quer saber o resultado e o que embasou, ela muitas vezes está confiando em você, né? Se você fez, se você era a pessoa escolhida para estar ali, ela está confiando em você, então ela só vai tomar uma decisão. Inclusive, essa objetividade e essa praticidade também ajuda muito, muito, muito as pessoas que têm o perfil dominante mais forte a tomar decisões rápidas, a pensar rápido e falar, pá, tá decidido. Às vezes você tá lá num grupo de trabalho, as pessoas estão discutindo, você começa a fugir, ninguém consegue saber para onde é que vai. Nessas horas, ter um dominante da equipe é excelente, porque ele falou, opa, volta aqui, foco, vamos por esse caminho, é aqui que a gente vai, vamos lá. E isso eu já faço uma conexão com uma outra característica, que é a de assumir riscos. Até por essa questão de praticidade, de objetividade, de tomar decisão rápida, consequentemente, os dominantes, eles se sentem mais confortáveis em assumir vários riscos. E aí, de novo, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. E isso pode sim ser muito interessante, porque quando a pessoa ela assume mais risco, ela também tende a entender que ela pode errar mais. Então, um erro não vai ser algo que vai destruir um dominante. Ele vai olhar, vai falar, o que aconteceu? Foi isso. Ah, tá bom. Objetividade, praticidade. Tá bom. Vamos lá, vamos fazer de novo. Vamos mudar aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí, agilidade no negócio. Então, os dominantes, eles tendem a errar um pouco mais, mas quando ele acerta, ele vai para cima, né? Isso é muito positivo em várias situações. Em outras, acaba levando talvez o dominante a não se planejar tanto. E muitas vezes, em muitas situações, a gente precisa sim, antes de sair agindo, parar, pensar, planejar, analisar os recursos, analisar a situação e aí sim começar. E aí é nessa hora que é importante você olhar o seu perfil combinado e olhar a sua equipe de trabalho. Porque, como eu citei alguns exemplos em que é importante ter um dominante para ele ajudar a destravar, para ele ter uma meta mais ambiciosa, né, para ajudar a puxar a equipe, é necessário também ter outros perfis que vão falar, opa, peraí, respira fundo, vamos lá, vamos repensar, precisa fazer um ajustezinho aqui, porque errar é importante, né? A gente já entendeu isso hoje em dia, a gente precisa errar rápido, corrigir rápido e seguir para a próxima. Mas também você não precisa ficar errando o tempo todo, se você pudesse só ter pensado um pouco mais e feito um pequeno ajuste ali e já partir certo. Então, se você convive com um dominante ou se você é um dominante, presta atenção, porque em alguns momentos é sim importante tomar a decisão, assumir o risco, vai pra frente, toca, mas em alguns momentos você tem que falar, opa, deixa eu ver se eu vou me planejar um pouquinho mais aqui pra gente
não correr tanto risco assim, tá? Um outro ponto, e aí vale muito mais para você que se enxergou nessas características do dominante, é que muitas vezes o dominante ele pode ser visto como uma pessoa egoísta, agressivo, que não se importa com a emoção dos outros. E tudo isso pode acontecer quando o dominante ele não tem uma inteligência emocional muito bem desenvolvida. Porque, vamos lá, vamos lembrar. Se o dominante ele é mais prático, ele é mais objetivo, ele vai se apegar sempre muito mais a fatos, né, do que a razão, enfim, ele tá muito ali. Às vezes você pode estar numa situação que tem alguém tentando te contar alguma coisa, te explicando alguma coisa, e você fala, não, tá bom, já entendi, fala logo, o que você quer? Qual que é o resultado? Né? Se você tá com pressa, se você não tá muito atento ao cenário, você atropela a outra pessoa. E aí a pessoa ela pode se sentir mal, dependendo de como é o perfil, de como tá a situação, de como aquela pessoa está naquele dia, pode ser extremamente agressivo para ela, algo que para você vai falar assim, mas é normal, eu nem falei nada demais, nossa, mas para que tudo isso, né? Então, você tem sempre que pensar que não só os outros têm que saber se comunicar com você, mas você também precisa estar atento aos pequenos detalhes, que é difícil para um dominante, porque ele não é tão detalhista, ele é mais abrangente, para não fazer esse tipo de coisa, né? Um outro ponto também do dominante é que ele costuma ser muito autossuficiente, ele se garante, ele confia muito nele. E isso é muito legal, sim, em diversas situações. É importante que a gente confie na gente mesmo, né? Inclusive, isso é algo para aprender com os dominantes. Mas isso pode fazer com que ele não escute os outros. Ele já tomou a decisão, ele já sabe que é assim que ele quer fazer, ainda que existam ideias legais, existam ideias boas, que podem inclusive complementar aquilo que ele está fazendo, ele pode ignorar e falar, não quero saber, já tomei a decisão e é aqui que eu vou. Então, se você é dominante, toma cuidado com esse tipo de situação também, porque ser autossuficiente é importante em diversos momentos. A gente precisa aprender com os dominantes também a ser autossuficiente para diversos momentos, mas tem esses pontinhos de atenção aí que podem influenciar principalmente no seu relacionamento com outras pessoas, certo? Bom, esse foi um resumão, bem resumão, de como que é o perfil dominante. Eu quis trazer mais as características gerais, a forma como eles conversam, a forma como eles enxergam o mundo, para que você, que convive com um dominante, mas não é dominante, entenda o ponto de vista dele, e para você que é dominante, entenda as suas características e veja como que isso pode ser extremamente positivo em algumas situações, mas que você também pode parecer muito agressivo e você tem que tomar um pouquinho de cuidado com outras pessoas com quem você está convivendo. Claro, tudo depende da situação, tudo depende do cenário, tudo depende inclusive da inteligência emocional das pessoas, mas é importante a gente ter isso em mente. Se você gostou desse vídeo, aproveita, dá uma curtida. E se você quiser receber mais informações, tanto sobre esses temas de autoconhecimento, de perfil comportamental, de comunicação, de networking, enfim, todas as informações para você se desenvolver na sua carreira, aproveita, se inscreve no canal, porque aqui a gente tem vídeos todas as semanas trazendo todos os tipos de temas para vocês. Espero que vocês tenham gostado.